Boa noite. Hoje vamos fazer uma revisão geral, tá? Eu separei e preparei esses slides de administração geral e arquivologia, administração pública e arquivologia, para que você pudesse realmente passar um pente fino em tudo, tá? E eu vou ser sincero para vocês. Essa aula de hoje, se você utilizar a parte de administração pública, o que está escrito e o que eu vou falar, qualquer prova de administração pública você vai acertar. E você vai ter excelentes resultados, tá? Isso porque, como eu disse, eu passei um pente fino em milhares de livros, um monte de observações. Você já percebeu que muitas vezes vocês erram por questão de sinônimo? Tipo assim, está escrito cidadão cliente. Aí vocês, não é, aliás, está escrito cidadão usuário. Aí eu estou supondo, né? E o aluno diz assim, não é cidadão usuário, é cidadão cliente. Mas pode ser cidadão usuário e cidadão cliente. Então, justamente isso que a gente vai fazer aqui, tá certo? Quando falamos de gestão pública e gestão privada, a gente começa definindo quais são as suas diferenças. Só que, na verdade, elas têm mais coisas em comuns. Por exemplo, tanto a instituição privada como a instituição pública têm objetivos a alcançar, metas, estratégias. As duas têm funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que a instituição pública, ela visa os interesses gerais da sociedade e a instituição privada visa os interesses de um pequeno grupo de pessoas que estão pagando por aquele produto ou serviço. Na instituição privada, há assimetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Na instituição pública, não. Independentemente da quantidade paga e quantidade recebida, você tem o direito de receber a mesma quantidade e a mesma qualidade. Na instituição privada, a essência, a lógica é o lucro, enquanto que a lógica da instituição pública é satisfazer os interesses da sociedade. Então, coloque do lado aqui, ó, lógica, tá? Lógica. Por que você vai colocar aqui lógica? Porque já caiu em questão assim. A administração gerencial vai utilizar conceitos, princípios, teorias da administração privada na instituição pública. A questão está verdadeira. Só que tinha outra questão que dizia: a administração gerencial vai utilizar a lógica da instituição privada na instituição pública. E aí está falso. Porque a lógica da instituição privada é o lucro. Se uma instituição privada não estiver dando lucro, então feche. Não tem lógica ela existir. Ficou claro? Pois bem, a instituição pública tem menos flexibilidade do que a administração privada. Ela só pode fazer aquilo que lhe é permitido. A instituição privada pode fazer tudo sempre e quando não seja proibido. A eficiência na administração pública pode estar associada à qualidade. Pessoal, isso só em administração pública. Em administração geral, não. Ser eficiente é reduzir custos, diminuir desperdícios. Na administração geral, isso não tem nada a ver com qualidade. Isso serve para a empresa aumentar a sua margem de lucro e garantir a sua competitividade. Na administração pública, podemos associar eficiência com qualidade, porque permite atender uma maior quantidade de cidadãos. Isso porque o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que foi introduzido em 2003 e aperfeiçoado em 2005, falou isso no seu planejamento. A eficiência, a qualidade pode ser garantida pela eficiência. Só que os livros de administração geral não dizem isso. E como esse aqui é a administração pública, a eficiência promove a qualidade. Na prova de administração geral, na prova de marketing de banco, por exemplo, a eficiência não promove qualidade. Ficou claro por que não promove qualidade? Porque a eficiência tem a ver com redução de custos da empresa. E a qualidade é atender às necessidades do cliente. Uma coisa é independente da outra. É óbvio que para reduzir custos eu não posso afetar a qualidade. Mas não significa que reduzindo custos eu vou ter qualidade. Ficou claro por que a administração geral não pode? Pois bem. Então a administração privada, ela enfrenta um mercado de alta competitividade, concorrência. Já a instituição pública, ela enfrenta uma complexidade e rigidez das leis, o que torna também um obstáculo. Então, cada uma tem os seus obstáculos a enfrentar. Ficou claro até aí? Bom, patrimonialismo, características de corrupção e nepotismo. Caiu uma questãozinha no simulado que muita gente errou.
no simulado que a gente teve domingo, e eu fiquei meio chateada, porque a questão dizia assim: no patrimonialismo, a manutenção do poder depende da compra de apoio político aos outros poderes. Pessoal, o patrimonialismo não acontecia principalmente na monarquia? Monarquia, só existe um poder. Não existe vários poderes. Então não existe essa história de que eu vou me manter comprando o apoio político dos outros poderes, tá? Eu sei que era uma questão difícil de interpretação, mas foi bom para que o aluno diga: opa, não basta eu saber que o patrimonialismo não separa bem público e bem privado. Não basta eu saber que corrupção e nepotismo são características marcantes. Eu tenho que pegar essa base teórica e interpretar as questões. Eu tenho que realmente analisar a fundo. Tá certo? Então, patrimonialismo, não há capacidade de distinguir patrimônio público do patrimônio privado. Infelizmente, toda a máquina administrativa é utilizada como extensão do poder do soberano para a satisfação das suas próprias necessidades. Infelizmente, temos duas características marcantes, que é a corrupção e o nepotismo. Se perguntarem para você se existe alguma coisa positiva do patrimonialismo, a questão, você vai responder que não. Não existe nada positivo do patrimonialismo. Se perguntarem para você qual foi a primeira forma de administração pública implementada, foi a burocracia. Porque patrimonialismo não foi implementado. Ele foi surgindo de práticas da época da monarquia. Ficou claro? Lembrando também que existem 3 formas e 2 reformas. 3 formas: patrimonialismo, burocracia e gerencial. 2 reformas: burocrática e gerencial. E vamos ter uma tentativa de reforma, que é o Decreto-Lei número 200 de 1967, tá? E eu já havia enunciado chamando de reforma, tá? Mas ele não é uma reforma, ele é uma tentativa de reforma. Tá claro? Pois bem, vamos continuar aqui. No patrimonialismo, nós vamos ter prebendas e sinecuras. E o que são prebendas e sinecuras? São cargos rendosos e de pouco trabalho. Hoje eu assisti no WhatsApp uma discussão em um grupo de uma pessoa justificando a quantidade de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio creche, auxílio não sei o quê, de um determinado juiz. Ele defendendo por que ele tinha direito a receber aquilo outro. E algumas pessoas recriminando, dizendo que não, tá? Aí no final, sabe o que é a inveja de vocês? Ou seja, quando ele não tem mais argumento para justificar, ele diz que é inveja. Esses cargos rendosos e de pouco trabalho, porque muitos não trabalham 8 horas por dia, trabalham 2, 3 dias por semana. Quem é a área do direito sabe isso, né? Trabalham 2 dias por semana, 3 dias por semana, 2, 3 horas. São formas patrimonialistas de ocupação. Prebendas, cargos rendosos. Sinecuras, de pouco trabalho. Tá certo? Então são formas patrimonialistas de ocupação. No patrimonialismo não há distinção entre bens públicos e bens privados. Isso significa que eu uso todos os recursos à minha disposição para resolver até problemas pessoais, tá? Ontem mesmo eu pedi para o pessoal aqui imprimir umas coisas para mim, e aí eu disse: ó, imprime para mim, mas como era para questão pessoal, eu disse: e diga para mim quanto custou. Não, professora, custou só R$7,30. Eu disse: não, mas bota ali, prepara ali um recibozinho que eu vou efetuar o pagamento. Não, professor, não tem problema, não é só R$7. Tem problema sim. Porque hoje eu posso pegar R$7 de impressão. Amanhã o outro pega 20, o outro pega 30, depois o outro pega 50. E isso afeta a sobrevivência da empresa. Porque os custos, pessoal, são muito elevados. Tem empresas que faturam 2 milhões e quebram. Porque não controlam o custo. Você imagina se cada um começar a fazer isso. Somando tudo isso dá uma penca de dinheiro. Tá certo? Então, tem sim que separar os bens públicos dos bens privados. Infelizmente... Aliás, desculpa, felizmente começa o aumento do crescimento do capitalismo, da industrialização e da democracia. Então o patrimonialismo ficou totalmente desgastado. Para você interpretar corretamente no dia da prova, coloque aqui, ó. O patrimonialismo sofre
desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Ou seja, acrescente aí, patrimonialismo sofre, tá? Isso significa que a partir do momento que começa a ter aumenta o crescimento do capitalismo, da industrialização, acrescente aqui também, ó, industrialização. Você vai fazer o seguinte, coloque assim, o patrimonialismo sofre desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Aí você acrescente também, e também da industrialização. Industrialização. Tá? Isso significa que a partir do momento que os grandes empresários começam a perceber que eles se matam de trabalhar, geram um emprego, ajudam a economia, mas o rei continua lá no bem bom, eles começam esse negócio aqui não está muito certo não. Eu me mato de trabalhar, eu que gero emprego, eu pago imposto e tu fica ali o dia todo sem fazer nada. Precisamos reformar o Estado. É aí onde Max Weber idealiza a burocracia. Então vamos aqui. Max Weber idealiza a burocracia. Só que você tem que lembrar que existem duas datas marcantes da burocracia. No Brasil e no mundo. No Brasil, vou começar pelo mundo. No mundo, a burocracia foi implementada no final do século XIX. No Brasil, no início do século XX. Preste atenção aqui. Você pode associar a burocracia com o liberalismo gerencial. Você vai ter que associar com o neoliberalismo. Burocracia com liberalismo, gerencial com neoliberalismo. Tá certo? No mundo foi em pleno liberalismo, só que no Brasil foi em plena ditadura no governo de Getúlio Vargas, especificamente em 1936. Só que pode cair 36 ou 38, certo? Em plena ditadura, o Estado apoderava-se do setor produtivo, mas era compreensível. O Brasil praticamente tinha acabado de ser uma colônia. O Brasil não tinha nem estradas direito. Se você for assistir um vídeo ou ler um livro sobre a época, como era o desenvolvimento do Brasil naquela época, você vai ver que o Brasil era um bairrozinho, certo? Então é óbvio que para ter um desenvolvimento econômico tinha que se adotar um modelo intervencionista, tá? A burocracia foi implementada no Brasil com atraso em relação ao mundo? Sim. Agora, a gerencial, o Brasil implementou com atraso? Não. O Brasil foi um dos primeiros países, junto com os Estados Unidos e a Inglaterra, a implementar a administração gerencial, tá? Então, cuidado. No mundo, em pleno liberalismo, e quando é liberalismo, o Estado retira-se do setor produtivo. Então, o Estado retirava-se do setor produtivo. Ficou claro aí? Pois bem, a burocracia idealizada pelo teórico chamado de Max Weber defendia a ideia que o direito de mandar, que é a autoridade, não pode ser devido às tradições. Tipo, o cara nasceu rei. Não, não pode. Tinha que ser devido ao cargo. Se ele ocupa o cargo, ele vai ter o direito de mandar. No dia que ele não for mais ocupante daquele cargo, ele não vai ter mais o direito de mandar naqueles indivíduos. Então, a autoridade, ela tem origem no cargo e não na tradição, não nas relações pessoais, não nas amizades. Ficou claro? Bom. A burocracia também acredita que é necessário obedecer rigorosamente regras e normas. Isso porque no patrimonialismo a gente vai ter uma ausência de regras. Ou seja, a gestão
podia ser feita da maneira que o soberano bem entendesse. Boa vontade do soberano. Por isso que se falamos de autoritarismo, tá? De obediência pessoal, de relacionamento pessoal. É só a gente assistir os filmes que falam de monarquias, né? Eu estava assistindo um dia desse a origem do Robin Hood, né? E aí você percebe como a relação pessoal interferia na decisão de quem que podia viver e quem que podia morrer. Quem que ficava preso e quem que não ficava preso. Então temos uma ausência de regras e normas. Com o crescimento da democracia isso não pode mais. Então surge a burocracia, onde se devem respeitar regras e normas. Para que a corrupção e o nepotismo fossem eliminados, quais são as características da burocracia? Impessoalidade, formalismo e profissionalismo. Caráter racional legal. Pode vir também o nome aqui, poder racional legal. Coloque aqui. Poder racional legal. Sinônimo também. Ou seja, as decisões vão ser tomadas racionalmente de acordo com a lei. Hierarquia funcional vai substituir a hierarquia tradicional. No patrimonialismo, a hierarquia era tradicional. O rei e o filho dele, a esposa dele, os familiares. Essa é uma hierarquia tradicional. Na burocracia é uma hierarquia funcional. Se vier a palavra hierarquia sozinha, você supõe que é funcional. Só será tradicional se vier especificado. Tá certo? Só que eu quero chamar a sua atenção aqui. Impessoalidade, formalismo e profissionalismo são princípios norteadores da burocracia. Isso significa que na hora de estabelecer regras e normas, eu me inspiro na impessoalidade, no formalismo e no profissionalismo. Profissionalismo é justamente para evitar que as pessoas sejam contratadas com relação a questões pessoais, e sim em relação às competências, às capacidades, os conhecimentos, tá? Então vejamos aqui. A impessoalidade, o formalismo e o profissionalismo são princípios norteadores da administração burocrática. Esses princípios foram respeitados pela administração gerencial, só que não são princípios norteadores da gerencial, são pilares, são base. Ou seja, a administração gerencial usa a impessoalidade, o formalismo e o profissionalismo como uma base para a elaboração de uma nova forma de administração pública. E quando cai sem prova, o pessoal cai de carrada, porque diz assim, mas impessoalidade, formalismo e profissionalismo também não é da gerencial? É, mas não são princípios norteadores, são pilares. Isso significa que esses princípios são características próprias da burocracia, que foram respeitadas pela gerencial, mas são da burocracia. Ficou claro? Nunca mais vai errar esse assunto, tá bom? Então, são princípios norteadores da burocracia e são pilares da gerencial, tá bom? Muito bem. Outras características, porque não é só impessoalidade, formalismo e profissionalismo, divisão do trabalho. No patrimonialismo, vamos ter uma ausência de funções, uma ausência de trabalho. Ora, o governo, quando fazia alguma coisa para a população, era um favor, então não existia nenhuma obrigação, não existia nenhuma função, não existia nenhuma atividade. Já na burocracia, não. Vamos dividir, onde eu vou estabelecer quem é que vai fazer o quê. Você pode acrescentar aqui, sem problema nenhum, a especialização, porque a especialização é decorrente da divisão do trabalho. Vamos implementar aqui a disciplina. É necessário respeitar regras e normas. Você já viu que o horário de trabalho, por exemplo, é 8 horas da manhã. Tem gente que não tem capacidade de respeitar essa regra. Eu tenho um amigo que ele diz que chega pontualmente atrasado às 8h30. Certo? Se a pessoa chega às 8h30, por que não pode chegar às 8? Não é assim? Porque uma coisa é uma eventualidade. Pois desde a época da burocracia se falava que era necessário respeitar regras e normas. Disciplina. Tá certo? É necessário implementar a meritocracia. Aquele pastor Everaldo, na época da campanha dele, ele disse que ia implementar a meritocracia. Eu não sei o que era meritocracia para ele. Tem gente que confunde meritocracia, né? E fala que meritocracia é não dar nada de presente para alguém que não fez nada para ganhar por aquilo. É muito relativo, é um país onde existe uma miséria e uma pobreza como a nossa, tá?
Por exemplo, eu tenho um familiar que ele tentou fazer um vestibular o ano passado, não aprovou, não tem problema nenhum, porque o vestibular que ele está tentando fazer é muito difícil, mas ele se dedica exclusivamente aos estudos. Não lava uma roupa, não prepara nada, não faz nada, se dedica exclusivamente ao estudo. E os pais pagando as melhores escolas, melhores estudos, tudo bem. De novo ele tentou e agora aprovou, ou seja, ele teve 2 anos de chance. Todo mundo tem esses 2 anos de chance? Sem fazer nada, vivendo de bem bom, sendo deixado na escola, pegado na escola, com todos os livros, quarto com ar-condicionado para poder estudar? Então, que meritocracia é essa? Concorda? Então, a meritocracia que a gente fala aqui é promover o indivíduo de acordo com a sua competência, contratar o indivíduo de acordo com a sua competência, remunerar o indivíduo de acordo com a sua competência. Tá certo? Entendeu a mensagem, né? Eu não estou criticando quem tem. Isso aí é um luxo, né? Mas a gente não pode dizer que aquele outro que não teve a capacidade, ele não quis, ele é vagabundo porque ele quis. Não funciona assim. Então a meritocracia não foi implementada e nem vai ser implementada pelo pastor Everaldo. Foi implementada na época da burocracia. Tá certo? Bom, é necessário também, de acordo com a burocracia, estabelecer rotinas e procedimentos padronizados. Coloca aí do lado. Universalização dos processos. Universalização dos processos. Isso significa que a burocracia acreditava que todas as instituições públicas tinham que respeitar as mesmas regras e normas. Dessa maneira, achava-se que a corrupção iria ser eliminada. E o nepotismo também, tá? Então, todas as instituições tinham que respeitar as mesmas regras e normas. Max Weber, que foi o idealizador da burocracia, ele reconheceu que existia no mundo 3 tipos de poder. O poder racional legal, que é o direito de um indivíduo de mandar por causa do cargo que ele ocupa. A autoridade tradicional, que pode ser dividida em patriarcal e patrimonial. Patrimonial, que acontece uma monarquia, patriarcal, que acontece de uma maneira geral na sociedade, onde os homens e os mais velhos têm direito a mandar. E temos também a autoridade carismática, que é justamente devido a uma atuação do indivíduo, uma afetividade. Coloca aí do lado, herói. Muitas vezes quem tem autoridade carismática é vista pelos outros como herói. Alguém que as pessoas admiram, se identificam. Isso vai ser autoridade carismática. Mas o herói não necessariamente as pessoas admiram, né? Dentro da cultura. Pode ser até um chefe de linha, ele é reconhecido como herói. É porque aí a gente está misturando 2 coisinhas, você tem toda a razão. Quando a administração é criada, nenhum teórico se senta para conversar com o outro. O cara cria uma coisa sozinho, aí o outro cria outra coisa lá no quarto dele com as mesmas palavras e é óbvio que para o concurseiro vira um nó na cabeça, tá? O que ela está mencionando aqui, que está certíssimo, é que na cultura organizacional existe aquela figura que serve como exemplo a ser seguido, que é chamado de herói, é um artefato da cultura. E muitos livros dizem que qualquer pessoa que marca história, seja de uma maneira positiva ou negativa, deve ser chamado de herói. Outros livros dizem que a pessoa que marcou a história de uma maneira positiva é herói e a pessoa que marcou a história de uma maneira negativa é anti-herói, tá? Mas isso é cultura organizacional e não está relacionado com a autoridade. Mas é óbvio que para o concurseiro vira um caos, tá? Então, na autoridade carismática, sim, a pessoa é um herói. A pessoa é aquela que termina inspirando os outros. E eu quero que você coloque aí do lado de autoridade carismática, poder. Poder. Giovana, tu está dizendo que autoridade e poder são sinônimos? De jeito nenhum. A autoridade é o direito de mandar, poder é a capacidade. Lá em casa quem tem o direito de mandar sou eu tenho autoridade. Quem tem o poder é o pivete de 1 ano e meio, que é só na base do grito quando ele quer alguma coisa. E ele termina conseguindo, porque para se livrar dos gritos, tá bom, toma, né? Então, digamos que ele vai ter poder. Eu não estou falando esse sinônimo, eu estou falando autoridade carismática. Autoridade carismática é a mesma coisa que poder, mas autoridade e poder são coisas diferentes. Você já viu alguma questão que diz assim, é necessário distribuir os recursos, distribuir o poder. Aí quem estuda para valer diz assim, opa, não dá para distribuir o poder, porque dá para distribuir a autoridade, não é assim? Mas quando a questão está falando de distribuição do poder,
Ele está falando do poder legítimo, que é aquele poder dado devido à regra. E se eu te disser que poder legítimo você pode interpretar como sinônimo de autoridade burocrática? Por isso que é um caos total. Coloca aqui da autoridade racional, legal ou burocrática. Poder legítimo. Então, quando ele disser distribuição de poder, ele está falando do poder legítimo, que é a distribuição de autoridade. Ficou claro? Mas não fique triste não, sabe por quê? Porque essa análise sou eu que estou fazendo depois de 9 anos de aula para concurso. Isso aí não vai ter com tudo quanto é canto, não. Agora teve status, ligar ao status da oposição na empresa. Aí está uma certa, que pode ser a posição. Quando eu estou assim, status e posição, aí isso seria mais carismático ou seria mais... Autoridade. Seria autoridade. É. Porque quando a gente fala posição na empresa, ele é o chefe. Que eu goste dele, que eu siga as ordens dele, é outra coisa. Mas ele tem o status, é ele que vai se beneficiar do status, é ele que vai ter o cargo. Então isso é autoridade. Poder está relacionado com a capacidade. Não tem gente que bem de mansinho consegue mandar nas coisas, certo? E nem tem esse status, nem tem o cargo, mas no final ele consegue que as coisas que ele quer sejam feitas. Que somos nós, mulheres inteligentes. A gente deixa o marido achar que ele tem autoridade e a gente diz para ele, sim, meu amor, você tem toda a razão, certo? E aí por trás a gente faz do jeito que a gente quer. Então isso vai ser poder. Ficou claro? Ave, Giovana, tu faz isso, tu é muito machista. Eu sou muito esperta. Sou muito esperta. Ficou claro, povo lindo? Perguntinha? Continuando. Olha uma questãozinha, uma afirmaçãozinha que caiu em prova. A burocracia é eficiente por excelência. Você vai ter que saber distinguir teoria de prática. Quando a gente idealiza uma teoria, a gente supõe que ela é perfeita. Se não deu certo, é uma falha. Mas na teoria ela é eficiente por excelência. Porque ela acreditava que controlando rigorosamente as regras e normas, tendo controle a priori, eu iria conseguir eficiência, a redução de custos. Tá certo? O pano de fundo da burocracia, nós já vimos, é o liberalismo econômico. E o principal controle aqui vai ser o controle a priori. Mas se eu te disser que se cair controle dos processos está verdadeiro também? Qual seria o controle a priori? Coloca aí, estabelecimento de regras, normas, requisitos. Estabelecimento de regras, normas, requisitos. É muita comédia, meu marido. Ele pergunta onde é que eu tô. Trabalhando, macho. O pobrezinho não domina meu horário. Então, regras, normas e requisitos. Como é que você diminui a probabilidade de alguém fazer algo errado? Dizendo que não pode. Não pode fazer tal coisa. Porque o controle a priori não diminui a probabilidade do erro. Então, regras, normas e requisitos servem para reduzir o erro. Controle a priori. Mas se cair controle dos processos, também está verdadeiro. Porque a administração burocrática controla rigorosamente como a atividade está sendo executada. Tá? Ó, caiu uma questãozinha, mas foi em outro simulado que falava a palavra rigidez e associava com a gerencial. Rigidez só combina com burocracia. Não, Giovana, é porque eu interpretei. Tá viajando. Tá viajando. Rígido, burocracia. Flexível, gerencial. Não adianta viajar, não. Quem é rígido é a burocracia. Ficou claro? Bom, vamos ter crise do Estado. Só que eu não vou chegar na crise agora. Primeiro eu vou falar das disfunções da burocracia. Tá ok também. Ó a dúvida dela, que bom. Dizer que a administração burocrática é eficiente por excelência está ok. E se disser que a administração gerencial veio implementar eficiência, eficácia e efetividade, está ok também. Tá. Por quê? Porque a gerencial veio corrigir aquilo que a burocracia não conseguiu.
tá? A burocracia foi um fracasso no Brasil. E a gerencial, Giovana, não podemos falar ainda. Nós não podemos falar nem de sucesso, nem de fracasso, porque na teoria estamos na gerencial desde 95, mas na prática estamos em um processo de transição. Tá claro? Bom. Então, com relação a isso, eu posso dizer que eficiência está mais ligada à burocracia, assim como eficácia está mais relacionada a... Não lava uma roupa, não prepara nada, não faz nada, se dedica exclusivamente ao estudo. E os pais pagando as melhores escolas, melhores estudos, tudo bem. De novo ele tentou e agora aprovou, ou seja, ele teve 2 anos de chance. Todo mundo tem esses 2 anos de chance? Sem fazer nada, vivendo de bem bom, sendo deixado na escola, pegado na escola, com todos os livros, quarto com ar-condicionado para poder estudar? Então, que meritocracia é essa? Concorda? Então, a meritocracia que a gente fala aqui é promover o indivíduo de acordo com a sua competência, contratar o indivíduo de acordo com a sua competência, remunerar o indivíduo de acordo com a sua competência. Tá certo? Entendeu a mensagem, né? Eu não estou criticando quem tem. Isso aí é um luxo, né? Mas a gente não pode dizer que aquele outro que não teve a capacidade, ele não quis, ele é vagabundo porque ele quis. Não, não funciona assim. Então a meritocracia não foi implementada e nem vai ser implementada pelo pastor Everaldo. Foi implementada na época da burocracia. Tá certo? Bom, é necessário também, de acordo com a burocracia, estabelecer rotinas e procedimentos padronizados. Coloca aí do lado. Universalização dos processos. Universalização dos processos. Isso significa que a burocracia acreditava que todas as instituições públicas tinham que respeitar as mesmas regras e normas. Dessa maneira, achava-se que a corrupção iria ser eliminada. E o nepotismo também, tá? Então, todas as instituições tinham que respeitar as mesmas regras e normas. Max Weber, que foi o idealizador da burocracia, ele reconheceu que existia no mundo 3 tipos de poder. O poder racional legal, que é o direito de um indivíduo de mandar por causa do cargo que ele ocupa. A autoridade tradicional, que pode ser dividida em patriarcal e patrimonial. Patrimonial, que acontece com a monarquia, patriarcal, que acontece de uma maneira geral na sociedade, onde os homens e os mais velhos têm direito a mandar. E temos também a autoridade carismática, que é justamente devido a uma atuação do indivíduo, uma afetividade. Coloca aí do lado, herói. Muitas vezes quem tem autoridade carismática é vista pelos outros como herói. Alguém que as pessoas admiram, se identificam. Isso vai ser autoridade carismática. Mas o herói não necessariamente as pessoas admiram, né? Dentro da cultura. Pode ser até um chefe de linha, ele é reconhecido como herói. É porque aí a gente está misturando 2 coisinhas, você tem toda a razão. Quando a administração é criada, nenhum teórico se senta para conversar com o outro. O cara cria uma coisa sozinho, aí o outro cria outra coisa lá no quarto dele com as mesmas palavras e é óbvio que para o concurseiro vira um nó na cabeça, tá? O que ela está mencionando aqui, que está certíssimo, é que na cultura organizacional existe aquela figura que serve como exemplo a ser seguido, que é chamado de herói, é um artefato da cultura. E muitos livros dizem que qualquer pessoa que marca história, seja de uma maneira positiva ou negativa, deve ser chamado de herói. Outros livros dizem que a pessoa que marcou a história de uma maneira positiva é herói e a pessoa que marcou a história de uma maneira negativa é anti-herói, tá? Mas isso é cultura organizacional e não está relacionado com autoridade. Mas é óbvio que para o concurseiro vira um caos, tá? Então, na autoridade carismática, sim, a pessoa é um herói. A pessoa é aquela que termina inspirando os outros. E eu quero que você coloque aí do lado de autoridade carismática, poder. Poder. Giovana, tu está dizendo que autoridade e poder são sinônimos? De jeito nenhum. A autoridade é o direito de mandar, poder é a capacidade. Lá em casa quem tem o direito de mandar sou eu tenho autoridade. Quem tem o poder é o pivete de 1 ano e meio, que é só na base do grito quando ele quer alguma coisa. E ele termina conseguindo, porque para se livrar dos gritos, tá bom, toma, né? Então, digamos que ele vai ter poder. Eu não estou falando esse sinônimo, eu estou falando autoridade carismática. Autoridade carismática é a mesma coisa que poder, mas autoridade e poder são coisas diferentes. Você já viu alguma questão que diz assim, é necessário distribuir os recursos, distribuir o poder
Aí quem estuda para valer diz assim, opa, não dá para distribuir o poder, porque dá para distribuir a autoridade, não é assim? Mas quando a questão está falando de distribuição do poder, ele está falando do poder legítimo, que é aquele poder dado devido à regra. E se eu te disser que poder legítimo você pode interpretar como sinônimo de autoridade burocrática? Por isso que é um caos. Teve domingo e eu fiquei meio chateada, porque a questão dizia assim, no patrimonialismo, a manutenção do poder depende da compra de apoio político aos outros poderes. Pessoal, o patrimonialismo não acontecia principalmente na monarquia? Monarquia, só existe um poder, não existe vários poderes. Então não existe essa história de que eu vou me manter comprando o apoio político dos outros poderes, tá? Eu sei que era uma questão difícil de interpretação, mas foi bom para que o aluno diga, opa, não basta eu saber que o patrimonialismo não separa bem público e bem privado. Não basta eu saber que corrupção e nepotismo são características marcantes. Eu tenho que pegar essa base teórica e interpretar as questões. Eu tenho que realmente analisar a fundo. Tá certo? Então, patrimonialismo, não há capacidade de distinguir patrimônio público do patrimônio privado. Infelizmente, toda a máquina administrativa é utilizada como extensão do poder do soberano para a satisfação das suas próprias necessidades. Infelizmente, temos duas características marcantes, que é a corrupção e o nepotismo. Se perguntarem para você se existe alguma coisa positiva do patrimonialismo, a questão, você vai responder que não. Não existe nada positivo do patrimonialismo. Se perguntarem para você qual foi a primeira forma de administração pública implementada, foi a burocracia. Porque patrimonialismo não foi implementado. Ele foi surgindo de práticas da época da monarquia. Ficou claro? Lembrando também que existem 3 formas e 2 reformas. 3 formas: patrimonialismo, burocracia e gerencial. 2 reformas: burocrática e gerencial. E vamos ter uma tentativa de reforma, que é o Decreto-Lei número 200 de 1967, tá? E eu já havia enunciado chamando de reforma, tá? Mas ele não é uma reforma, ele é uma tentativa de reforma. Tá claro? Pois bem, vamos continuar aqui. No patrimonialismo, nós vamos ter prebendas e sinecuras. E o que são prebendas e sinecuras? São cargos rendosos e de pouco trabalho. Hoje eu assisti no WhatsApp uma discussão em um grupo de uma pessoa justificando a quantidade de auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio creche, auxílio não sei o quê, de um determinado juiz. Ele defendendo por que ele tinha direito a receber aquilo outro. E algumas pessoas recriminando, dizendo que não, tá? Aí no final, sabe o que é a inveja de vocês? Ou seja, quando ele não tem mais argumento para justificar, ele diz que é inveja. Esses cargos rendosos e de pouco trabalho, porque muitos não trabalham 8 horas por dia, trabalham 2, 3 dias por semana. Quem é a área do direito sabe isso, né? Trabalham 2 dias por semana, 3 dias por semana, 2, 3 horas. São formas patrimonialistas de ocupação. Prebendas, cargos rendosos. Sinecuras, de pouco trabalho. Tá certo? Então são formas patrimonialistas de ocupação. No patrimonialismo não há distinção entre bens públicos e bens privados. Isso significa que eu uso todos os recursos à minha disposição para resolver até problemas pessoais, tá? Ontem mesmo eu pedi para o pessoal aqui imprimir umas coisas para mim, e aí eu disse, ó, imprime para mim, mas como era para questão pessoal, eu disse, e diga para mim quanto custou. Não, professora, custou só R$7,30. Eu disse, não, mas bota ali, prepara ali um recibozinho que eu vou efetuar o pagamento. Não, professor, não tem problema, não é só R$7. Tem problema sim. Porque hoje eu posso pegar R$7 de impressão. Amanhã o outro pega 20, do outro pega 30, depois o outro pega 50. E isso afeta a sobrevivência da empresa, porque os custos, pessoal, são muito elevados. Tem empresas que faturam 2 milhões e quebram, porque não controlam o custo. Você imagina se cada um começar a fazer isso? Somando tudo isso dá uma penca de dinheiro, tá certo? Então, tem sim que separar os bens públicos dos bens privados. Infelizmente, aliás, desculpa, felizmente,
começa o aumento do crescimento do capitalismo, da industrialização e da democracia. Então, o patrimonialismo ficou totalmente desgastado. Para você interpretar corretamente no dia da prova, coloque aqui, ó. O patrimonialismo sofre desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Ou seja, acrescente. Boa noite. Hoje vamos fazer uma revisão geral, tá? Eu separei e preparei esses slides de administração geral e arquivologia, administração pública e arquivologia, para que você pudesse realmente passar um pente fino em tudo, tá? E eu vou ser sincero para vocês. Essa aula de hoje, se você utilizar a parte de administração pública, o que está escrito e o que eu vou falar, qualquer prova de administração pública você vai acertar. E você vai ter excelentes resultados, tá? Isso porque, como eu disse, eu passei um pente fino em milhares de livros, um monte de observações. Você já percebeu que muitas vezes vocês erram por questão de sinônimo? Tipo assim, tá escrito cidadão cliente. Aí você diz, não é, aliás, tá escrito cidadão usuário. Aí eu tô supondo, né? E o aluno diz assim, não é cidadão usuário, é cidadão cliente. Mas pode ser cidadão usuário e cidadão cliente. Então, justamente isso que a gente vai fazer aqui, tá certo? Quando falamos de gestão pública e gestão privada, a gente começa definindo quais são as suas diferenças. Só que, na verdade, elas têm mais coisas em comuns. Por exemplo, tanto a instituição privada como a instituição pública têm objetivos a alcançar, metas, estratégias. As duas têm funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que a instituição pública, ela visa os interesses gerais da sociedade e a instituição privada visa os interesses de um pequeno grupo de pessoas que estão pagando por aquele produto ou serviço. Na instituição privada, há assimetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Na instituição pública, não. Independentemente da quantidade paga e quantidade recebida, você tem o direito de receber a mesma quantidade e a mesma qualidade. Na instituição privada, a essência, a lógica é o lucro, enquanto que a lógica da instituição pública é satisfazer os interesses da sociedade. Então, coloque do lado aqui, ó, lógica, tá? Lógica. Por que você vai colocar aqui lógica? Porque já caiu em questão assim. A administração gerencial vai utilizar conceitos, princípios, teorias da administração privada na instituição pública. A questão está verdadeira. Só que tinha outra questão que dizia: a administração gerencial vai utilizar a lógica da instituição privada na instituição pública. E aí está falso. Porque a lógica da instituição privada é o lucro. Se uma instituição privada não estiver dando lucro, então feche. Não tem lógica ela existir. Ficou claro? Pois bem, a instituição pública tem menos flexibilidade do que a administração privada. Ela só pode fazer aquilo que lhe é permitido. A instituição privada pode fazer tudo sempre quando não seja proibido. A eficiência na administração pública pode estar associada à qualidade. Pessoal, isso só em administração pública. Em administração geral, não. Ser eficiente é reduzir custos, diminuir desperdícios. Na administração geral, isso não tem nada a ver com qualidade. Isso serve para a empresa aumentar a sua margem de lucro e garantir a sua competitividade. Na administração pública, podemos associar eficiência com qualidade, porque permite atender uma maior quantidade de cidadãos. Isso porque o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que foi introduzido em 2003 e aperfeiçoado em 2005, falou isso no seu planejamento. A eficiência, a qualidade pode ser garantida pela eficiência. Só que os livros de administração geral não dizem isso. E como esse aqui é a administração pública, a eficiência promove a qualidade. Na prova de administração geral, na prova de marketing de banco, por exemplo, a eficiência não promove qualidade. Ficou claro por que não promove qualidade? Porque a eficiência tem a ver com redução de custos da empresa. E a qualidade é atender às necessidades do cliente. Uma coisa é independente da outra. É óbvio que para reduzir custos eu não posso afetar a qualidade. Mas não significa que reduzindo custos eu vou ter qualidade. Ficou claro por que a administração geral não pode? Pois bem. Então a administração privada,
ela enfrenta um ambiente de um mercado de alta competitividade, concorrência. Já a instituição pública, ela enfrenta uma complexidade e rigidez das leis, o que torna também um obstáculo. Então, cada uma tem os seus obstáculos a enfrentar. Ficou claro até aí? Bom, patrimonialismo, características de corrupção e nepotismo. Caiu uma questãozinha no simulado que muita gente errou. No simulado que a gente aí. Patrimonialismo sofre, tá? Isso significa que a partir do momento que começa a ter aumenta o crescimento do capitalismo, da industrialização, acrescente aqui também, ó, industrialização. Você vai fazer o seguinte, coloque assim: o patrimonialismo sofre desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Aí você acrescente também, e também da industrialização. Industrialização. Tá? Isso significa que a partir do momento que os grandes empresários começam a perceber que eles se matam de trabalhar, geram um emprego, ajudam a economia, mas o rei continua lá no bem bom, eles começam, esse negócio aqui não está muito certo não. Eu me mato de trabalhar, eu que gero emprego, eu pago imposto e tu fica ali o dia todo sem fazer nada. Precisamos reformar o Estado. É aí onde Max Weber idealiza a burocracia. Então vamos aqui. Max Weber idealiza a burocracia. Só que você tem que lembrar que existem duas datas marcantes da burocracia. No Brasil e no mundo. No Brasil, vou começar pelo mundo. No mundo, a burocracia foi implementada no final do século XIX. No Brasil, no início do século XX. Preste atenção aqui. Você pode associar a burocracia com o liberalismo gerencial. Você vai ter que associar com neoliberalismo. Burocracia com liberalismo, gerencial com neoliberalismo. Tá certo? No mundo foi em pleno liberalismo, só que no Brasil foi em plena ditadura no governo de Getúlio Vargas. Especificamente em 1936. Só que pode cair 36 ou 38. Certo? Em plena ditadura, o Estado apoderava-se do setor produtivo, mas era compreensível. O Brasil praticamente tinha acabado de ser uma colônia. O Brasil não tinha nem estradas direito. Se você for assistir um vídeo ou ler um livro sobre a época, como era o desenvolvimento do Brasil naquela época, você vai ver que o Brasil era um bairrozinho, certo? Então é óbvio que para ter um desenvolvimento econômico tinha que se adotar um modelo intervencionista, tá? A burocracia foi implementada no Brasil com atraso em relação ao mundo? Sim. Agora, a gerencial, o Brasil implementou com atraso? Não. O Brasil foi um dos primeiros países, junto com os Estados Unidos e a Inglaterra, a implementar a administração gerencial, tá? Então, cuidado. No mundo, em pleno liberalismo, e quando é liberalismo, o Estado retira-se do setor produtivo. Então, o Estado retirava-se do setor produtivo. Ficou claro aí? Pois bem, a burocracia idealizada pelo teórico chamado de Max Weber defendia a ideia que o direito de mandar, que é a autoridade, não pode ser devido às tradições. Tipo, o cara nasceu rei. Não, não pode. Tinha que ser devido ao cargo. Se ele ocupa o cargo, ele vai ter o direito de mandar. No dia que ele não for mais ocupante daquele cargo, ele não vai ter mais o direito de mandar
naqueles indivíduos. Então, a autoridade, ela tem origem no cargo e não na tradição, não nas relações pessoais, não nas amizades. Ficou claro? Bom, a burocracia também acredita que é necessário obedecer rigorosamente regras e normas. Isso porque no patrimonialismo a gente vai ter uma ausência de regras, ou seja, a gestão podia ser feita da maneira que o soberano bem entendesse. Boa vontade do soberano. Por isso que se falamos de autoritarismo, tá? De obediência pessoal, de relacionamento pessoal. É só a gente assistir os filmes que falam de monarquias, né? Eu estava assistindo um dia desse a origem do Robin Hood, né? E aí você percebe como a relação pessoal interferia na decisão de quem que podia viver e quem que podia morrer. Quem que ficava preso e quem que não ficava preso. Então temos uma ausência de regras e normas. Com o crescimento da democracia isso não pode mais. Então surge a burocracia, onde se devem respeitar regras e normas. Para que a corrupção e o nepotismo fossem eliminados, quais são as características da burocracia? Impessoalidade, formalismo e profissionalismo. Caráter racional legal. Pode vir também o nome aqui, poder racional legal. Coloque aqui. Poder racional legal. Sinônimo também. Ou seja, as decisões vão ser tomadas racionalmente de acordo com a lei. Hierarquia funcional vai substituir a hierarquia tradicional. No patrimonialismo, a hierarquia era tradicional. O rei e o filho dele, a esposa dele, os familiares. Essa é uma hierarquia tradicional. Na burocracia, é uma hierarquia funcional. Se vier a palavra hierarquia sozinha, você supõe que é funcional. Só será tradicional se vier especificado. Tá certo? Só que eu quero chamar a sua atenção aqui. Impessoalidade, formalismo e profissionalismo são princípios norteadores da burocracia. Isso significa que na hora de estabelecer regras e normas, eu me inspiro na impessoalidade, no formalismo e no profissionalismo. Profissionalismo é justamente para evitar que as pessoas sejam contratadas com relação a questões pessoais, e sim em relação às competências, às capacidades, os conhecimentos, tá? Então vejamos aqui. A impessoalidade, o formalismo e o profissionalismo são princípios norteadores da administração burocrática. Esses princípios foram respeitados pela administração gerencial, só que não são princípios norteadores da gerencial, são pilares, são base. Ou seja, a administração gerencial usa a impessoalidade, o formalismo e o profissionalismo como uma base para a elaboração de uma nova forma de administração pública. E quando cai sem prova, o pessoal cai de carrada, porque diz assim, mas impessoalidade, formalismo e profissionalismo também não é da gerencial? É, mas não são princípios norteadores, são pilares. Isso significa que esses princípios são características próprias da burocracia, que foram respeitadas pela gerencial, mas são da burocracia. Ficou claro? Nunca mais vai errar esse assunto, tá bom? Então, são princípios norteadores da burocracia e são pilares da gerencial, tá bom? Muito bem. Outras características, porque não é só impessoalidade, formalismo e profissionalismo, divisão do trabalho. No patrimonialismo, vamos ter uma ausência de funções, uma ausência de trabalho. Ora, o governo, quando fazia alguma coisa para a população, era um favor, então não existia nenhuma obrigação, não existia nenhuma função, não existia nenhuma atividade. Já na burocracia, não. Vamos dividir, onde eu vou estabelecer quem é que vai fazer o quê. Você pode acrescentar aqui, sem problema nenhum, a especialização, porque a especialização é decorrente da divisão do trabalho. Vamos implementar aqui a disciplina. É necessário respeitar regras e normas. Você já viu que o horário de trabalho, por exemplo, é 8 horas da manhã. Tem gente que não tem capacidade de respeitar essa regra. Eu tenho um amigo que ele diz que chega pontualmente atrasado às 8h30. Certo? Se a pessoa chega às 8h30, por que não pode chegar às 8? Não é assim? Porque uma coisa é uma eventualidade. Pois desde a época da burocracia se falava que era necessário respeitar regras e normas. Disciplina.
Tá certo? É necessário implementar a meritocracia. Aquele pastor Everaldo, na época da campanha dele, ele disse que ia implementar a meritocracia. Eu não sei o que era meritocracia para ele. Tem gente que confunde meritocracia, né? E fala que meritocracia é não dar nada de presente para alguém que não fez nada para ganhar por aquilo. É muito relativo, é um país onde existe uma miséria e uma pobreza como a nossa, tá? Por exemplo, eu tenho um familiar que ele tentou fazer um vestibular o ano passado, não aprovou, não tem problema nenhum, porque o vestibular que ele está tentando fazer é muito difícil, mas ele se dedica exclusivamente aos estudos.